nome de Jesus. Então nós vamos discorrer agora. Levante suas mãos para o céu, vamos adorar o Senhor por alguns momentos. Você que já ora em outras línguas, você já pode fluir na oração em línguas também. Você que quer orar em línguas e por algum bloqueio da sua mente você não está orando, eu, em nome de Jesus, estou liberando a sua mente para você orar, amém? Aí você exerça a sua fé agora sobre esse bloqueio e comece a orar em outras línguas, em nome de Jesus. Levante a sua voz e comece a fluir, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Convide o Espírito Santo para vir nesse culto. Amém. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Você é a noiva do Senhor. Levante um altar de adoração agora no seu coração. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai, nós te louvamos, te adoramos. Rendemos ações de graça. Convidamos a pessoa do Espírito Santo, Pai, a cooperar juntamente conosco, Senhor, por sua palavra, pela palavra do seu poder, Pai. Pai, pela palavra do seu poder, os mundos foram criados, Pai. E eu creio, Pai, que a sua palavra vai criar em nós, Pai, uma atmosfera, Pai, divina, Senhor, eterna em nós, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida que veio neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada alma, Senhor, que será saciada pela tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, pelos anjos do Senhor acampados ao redor de cada família aqui representada, Pai. Eles trabalhando ao favor de cada família representada em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, te damos toda a honra e toda a glória neste lugar. Espírito Santo da verdade, flua em nosso meio, com sinais, prodígios e maravilhas do Espírito Santo. Distribui os dons nessa noite, Espírito Santo, como o Senhor desejar. Assim nós cremos e assim nós confessamos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos, boa noite. Nós estamos numa série estudando a palavra de Deus sobre pecado, morte e lei. Nós falaremos sobre a lei e pecado nessa noite. Bem, amados, abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 7, versículo 22. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 7, versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Você criou expectativa para estar aqui nessa noite. A sua expectativa vai ser saciada mediante a intensidade da sua expectativa. A intensidade da sua expectativa na palavra de Deus vai gerar o fruto que você deseja. Aleluia. Amém. Alô? O culto já começou? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 7, versículo 22, diz assim: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Então Paulo está dizendo que é no seu homem interior que o prazer está. Diga assim: é no meu interior. Vamos lá, irmãos. No meu interior, que o prazer está. Prazer no quê? Prazer em Deus. Amém. O seu prazer em Deus não está no âmbito exterior. No âmbito, existe um padrão de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, amados, que a palavra de Deus, ela está endereçada para esses três tipos de pessoas na Bíblia. Qual a primeira pessoa? É o judeu. Diga assim: eu não sou judeu. Eu não sou judeu. Segunda pessoa está falando sobre os gentios ou os pagãos. Diga assim: eu não sou pagão. Eu não sou pagão. E terceira pessoa é você, que é a igreja de Deus. Glória a Deus. Então, esse é o contexto básico de uma boa hermenêutica, de uma boa interpretação da palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela tem os seus objetivos e os seus alvos específicos para cada tipo de povo. Para o judeu, para o pagão e para a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, o princípio para o estudo da Bíblia equilibrado. Para você ter um equilíbrio na palavra de Deus, no que Deus está querendo dizer para você, você precisa separar essas três pessoas, porque a palavra de Deus está endereçada para esses três tipos de pessoas: para um judeu, para um pagão e para a igreja. Amém. Amém. Quando sabiam que Nabucodonosor era um pagão, ele não era judeu, ele não era crente, ele era um pagão. Amém. Mesmo assim Deus o usou. Mesmo assim Deus foi exaltado através da vida de Nabucodonosor. Amados, Deus não é evangélico. Amém. Glória a Deus por isso. Deus, Ele é o Deus da sua palavra. Ele só tem compromisso com a sua palavra. Receba essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Isso é um bom fundamento para nós iniciarmos o que vamos falar. Isso. Amém? Glória a Deus. Então volte lá em Romanos capítulo 7, versículo 22. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler na tradução da Bíblia Nova Bíblia, ok? Aleluia. Que diz assim: quanto à minha nova natureza, eu tenho prazer na lei de Deus, contudo existe uma outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, que está em guerra com a minha mente, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Versão Nova Bíblia Viva. Ok? Amados, o pecado, sem discorrer muito acerca do pecado, ele é a separação entre o homem e Deus. Quando você está no pecado, você está separado de Deus, você está desamparado de Deus por causa do pecado. Isaías 59 diz que o que faz separação entre você e o vosso Deus é o pecado. Então, o que separa o homem é o pecado. Essa separação, essa separação é a morte espiritual e eterna, da qual a morte física é o sinal. Por isso que você e eu vamos morrer, por causa do pecado. Deus não criou o ser humano, amados, para que ele morresse. Deus criou o ser humano para que ele fosse eterno. Amém. Ok? Amém. Então, Deus nos criou seres humanos espirituais e não carnais. Nós não somos naturais, nós somos um espírito. Nós não somos uma alma e nem somos uma carne, nós somos um espírito. Portanto, quando nós estamos separados de Deus, nós estamos caminhando para uma morte espiritual. E não uma morte propriamente dita física. Porque uma morte espiritual gera uma morte física. Diga assim: uma morte espiritual, gera uma morte física. Ou seja, se você quiser morrer mais cedo, é só você ser relaxado com a sua vida espiritual. É só você descuidar da sua vida espiritual, que você está caminhando para a morte. Alô? Aleluia. Glória a Deus. Abre aí a sua Bíblia em Romanos 7, versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 7, versículo 6. Estou feliz com o nosso irmão Júnior Chagas. Muito obrigado pela sua visita. Glória a Deus. Sua família está aqui também. Amém. Romanos capítulo 7, versículo 6 diz assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para
a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra ou na velhice da letra, em outras traduções. Ou seja, agora nós não estamos mais sujeitos a uma morte espiritual eterna, porque nós somos libertos dessa lei espiritual que nos traria morte espiritual e consequentemente física por toda a eternidade. Ou seja, diga assim: eu não vou morrer mais. Eu não vou morrer mais. Muito pelo contrário, eu vou viver eternamente. Porque eu e você fomos libertados do pecado. Você não foi libertado somente porque você fazia coisas erradas, mas por causa do seu pecado lhe aprisionava a sua vida espiritual e a sua vida eterna. Deixava você preso, amarrado nessa condição por toda a eternidade. Não foi somente porque você contou uma mentirinha, mas porque isso estava aprisionando você numa cadeia eterna. A Bíblia diz que existem demônios que estão em prisões eternas, porque o pecado que eles cometeram foi um pecado de uma vez por todas, e eles estão em cadeias eternas, ou seja, eles nunca vão sair de lá. Alô? Jesus fez muito mais daquilo que nós podemos pensar ou imaginar naquela cruz. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Se você tiver uma caneta para você anotar, é importante você anotar o versículo e aquilo que o Espírito Santo fala ao teu coração. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Amados, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que não é a palavra de Deus que mata você. O apóstolo Paulo está dizendo que o que mata você é a lei mosaica. São os 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Porque a Bíblia diz que aquele que não cumprir todos os mandamentos do livro dessa lei morrerá. Por isso que a letra dos 5 livros da Bíblia vai matar você se você estiver condicionado a isso. Mas a vida dessa palavra, porque a palavra de Deus ela é de Gênesis a Apocalipse. Então a palavra de Deus ela é santa, justa e boa, como diz o apóstolo Paulo. Então toda a palavra de Deus ela é proveitosa e útil para todo ensino. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Na Bíblia de Jerusalém, que é essa Bíblia aqui, minha velha, 2 Coríntios 3,6 diz assim: glória a Deus. 3,6 diz assim: foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Por isso que quando a palavra de Deus ela é lida, crida, e quando ela é meditada pelo fluir do Espírito Santo que habita dentro de nós, ao invés de ela estar comunicando informação, ela está comunicando vida ao seu espírito. Glória a Deus. Por isso que é importante você se encher do Espírito Santo,
ao ler, ao meditar nas Escrituras, a estudar as Escrituras. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai estar recebendo comunicação da própria vida da palavra. Amém. A palavra de Deus ela é uma comunicação do reino dos céus para o teu coração, para o teu espírito. A palavra de Deus não é uma literatura qualquer, natural. Ela é uma lei divina que transmite vida ao que crê. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gálatas 2, versículo 19. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas capítulo 2, versículos 19. Nós vamos entrar no contexto de Romanos capítulo 7. Por isso que eu estou indo em Gálatas 2, versículo 19, que diz assim: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Então Paulo, ele morreu para a lei. Quando Paulo escreveu Romanos capítulo 7, ele ainda estava vivendo sob o regime da lei. Alô? Quando ele escreveu Romanos capítulo 7, ele ainda estava no regime da lei. Porque, você volte lá em Romanos capítulo 7. Aleluia. Versículo 5. Perdão, 7, 9. Romanos 7, versículo 9. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Porque a lei, ela só vai revelar o seu pecado. E quando ela revelar o seu pecado, ela vai lhe matar. Isso. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito... Sim. Glória a Deus. Versículo 10. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Ele afirma o que aconteceu quando ele teve consciência da lei, do preceito da lei. Ele morreu. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por isso que ele disse: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Estamos destruindo uma vaca sagrada do nosso meio, né? Amém. Versículo 12. Por consequente, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, e não a lei, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, ou seja, a lei, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Ou seja, a lei, ela revela para mim e para você que os seus atos e os meus atos é extremamente maligno. Isso. Por isso que nesses últimos dias, amados, arrependimento, quebrantamento, conversão, almas, não tem se manifestado no nosso meio. A igreja não está evangelizando, não está falando da palavra de Deus, porque as pessoas, elas estão insensíveis ao ídolo de Deus. Porque o evangelho, ele não é um romance literário para que você diga às pessoas, para que elas se apaixonem pelo evangelho.
Muito pelo contrário, elas precisam se arrepender das suas más atitudes, das suas más ações, porque é extremamente maligno o que elas estão fazendo. Para Deus. Isso. Talvez para você não. Aleluia. Amém. Aleluia. Como morro para a lei? Está lá em Gálatas. Como o apóstolo Paulo morreu para a lei? Como eu morrerei para a lei? Como eu faço isso? É simples, irmãos. Gálatas capítulo 2, versículo 19, a parte última do versículo. Estou crucificado com Cristo. Eu e você só vamos morrer para a lei quando nós pregarmos a nossa carne na cruz. Aleluia. É dessa forma que você morre para a lei. O apóstolo Paulo morreu para a lei porque ele estava crucificando a sua carne com as suas paixões todos os dias na cruz. Amém. Porque o evangelho que pregamos é o evangelho da cruz. Amém. Se não mortificarmos a nossa carne, se não colocarmos a nossa carne na cruz, ela estará ainda debaixo da lei. E debaixo da lei nós estaremos caminhando para a morte. Amém. Porque ninguém será justificado mediante a lei. Alô? Versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Todo aquele que vive debaixo da lei está vivendo para si mesmo. Meu Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Vou repetir para você receber o seu espírito. Todo aquele que está debaixo da lei está vivendo para si mesmo. Yes. Porque se faz lei para si mesmo. Isso. Amados, agora nós estamos em Cristo. E nós temos que viver em Cristo. Amém. E não segundo a sua lei ou Isso. qualquer lei que possa Isso. existir. Aleluia. Amém. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Eu e você prestamos um culto agradável a Deus, ou seja, o culto que nós prestamos a Deus é racional. Eu entendo o que agrada a Deus e não estou cultuando a Deus da minha forma, do meu jeito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. E se viver, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Amados, nós estamos vivendo pela fé, não estamos vivendo no natural ou por qualquer circunstância que possam estar arrodeando a nossa vida. Nós vivemos pela fé, respiramos pela fé, temos saúde pela fé, somos justos pela fé, estamos congregados pela fé, cremos pela fé. Tudo que fazemos e nos movemos e existimos é pela fé. Amém. Nada fora de fé é pecado, amados. Deus, meu Deus. Aleluia. A lei traz o conhecimento do pecado. Para que serve a lei? A lei serve para expressar a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Timóteo, capítulo 1, versículo 8. 1 Timóteo 1, versículo 8. Olha aqui, o apóstolo ensina para o jovem pastor Timóteo. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, se eu e você que somos crentes, como o crente Abraão, nós temos que usar a palavra de Deus de modo legítimo, ou seja, nós temos que alinhar ao que a palavra de Deus diz
a respeito da igreja e não a respeito dos judeus ou dos pagãos. A Bíblia diz que nós somos um povo separado, exclusivo, um povo zeloso de boas obras. Nós não somos qualquer povo. Amém. A igreja de Cristo, ela é um povo santo, separado para um sacerdócio de Deus. Então eu preciso usar a lei legitimamente, ou seja, eu tenho que enquadrar a lei no seu devido lugar. Isso. Eu não posso dar 7 voltas em Jericó novamente. Aleluia. Qual? Eu recebo. E não dou essa volta. Meu Deus. Eu não posso mais tocar na arca da aliança para que eu sinta a presença da glória de Deus. Abre os meus olhos, Jesus. Aleluia. Eu preciso usar a lei legitimamente. Amém, Jesus. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, É, mas sim da graça. Amém. Aleluia. Aleluia. A lei do pecado e da morte, Romanos 8, versículo 2. Glória a Deus. Romanos 8, versículos de 1 a 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte espiritual, da letra que te matava, da letra que te condenava, da letra que te separava você de Deus, Obrigado. de um tabernáculo que separava o povo do sacerdócio real, do sacerdócio santo, que eu e você prestamos a Deus hoje. Amém. Obrigado, Deus. A Bíblia diz que o povo ficava fora do arraial, em cada tenda, olhando as costas de Moisés, todas as vezes que ele entrava no tabernáculo. Mas agora Paulo diz assim: mas agora não é mais assim. Obrigado. Yes. Agora não é mais assim. Agora você, sacerdote, você não entra mais condenado no tabernáculo. Agora você entra aprovado, justificado, lavado, remido. Amém. Yes. Amém. Eu recebo essa palavra. Em nome de Deus também. Aleluia. Versículo 3. Ele explica o porquê. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, não era a lei que estava enferma, era a carne que estava enferma. As pessoas não poderiam ter comunhão com Deus diretamente na velha aliança, porque a carne delas estava enferma por causa do pecado. Porque o sangue de bodes e de touros não podia tirar o pecado da carne. Aleluia. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Amém, Jesus. O Filho de Deus, ele desceu nessa terra em semelhança de homem e se desfez de toda a glória e recebeu um corpo menor do que os dos anjos, para que através dessa carne que ele recebeu da sua mãe Maria, pudesse nos justificar
daquilo que nós não podíamos ser justificados em nenhum tempo na história humana. Nem Adão, nem Moisés, nem Noé, nem Davi, nem no profeta Jeremias, nem no profeta Isaías, nem em lugar nenhum. Deus precisou enviar o seu Filho na semelhança de homem, para que nessa carne que você habita e em que eu habito, ele pudesse condenar o pecado na carne. Isso. Por isso que quando nós estamos ceando, tomando a ceia do Senhor, estamos comendo o pão na ceia, ali está sendo triturado, destruído o poder do pecado na sua carne. Aleluia! Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Eu também. Amém. Pelas pisaduras de nós somos sarados. Amém. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia! Amém. Amém. Aleluia. 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 De vez em quando você dá um glória, viu? De vez em quando você dá um aleluia, glória. Aleluia. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Diga assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Ou seja, Deus amado, Ele é justo. Deus não passa a mão na cabeça de Deus não passa a mão na cabeça de homem pecador. Deus não tem comunhão com o pecador. Deus não tem compromisso com o pecador. Verdade. Essa eu vou ter que entender. Agora a vaquinha rachou um pouquinho, né? Deus tem compromisso com quem é justo. Aleluia. Ué, pastor, mas Deus ama o pecador. Sim, Ele ama o pecador, mas não as ações desse pecador. A Bíblia diz que Deus abomina a oração do ímpio. Uau! Eu sou a justiça de Deus. Aleluia. Eu também. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Ou seja, Cristo em nós, a esperança da glória, foi cumprida através da carne de Cristo, para que eu e você hoje andássemos em novidade de vida, pelo Espírito da vida. Aleluia. Amém. Porque a lei foi cumprida rigorosamente na carne de Cristo. Meu Deus. O preço que Ele pagou, a qual a Bíblia diz que não tem como se numerar ou se pagar, o preço que Ele pagou por nós, é para que hoje eu e você não andássemos mais em condenação nenhuma, porque o preço foi pago, a dívida foi paga. Amém. A cédula de dívida que nos era contrária foi cravada na cruz do Calvário, por meio da carne de Cristo. E por isso a exigência da lei, em que estava prescrita que ninguém poderia cumprir, nem Moisés, nem Davi, nem ninguém poderia cumprir a lei, ela foi cumprida cabalmente na carne de Cristo. Isso. Porque mesmo ele de semelhança de carne pecaminosa, Ele não abriu a sua boca em nenhum momento com dolo. Não houve pecado em sua boca, em suas ações, em seu andar aqui na terra. Meu Deus. Um corpo espiritual. Em vida, agora que nós estamos vivendo em vida, naturalmente na carne, primeiro nós vamos passar pelo processo espiritual, para depois o carnal. Ou seja, a igreja, ela precisa receber a vida da palavra e do Espírito, para que ela não morra espiritualmente. Você entende porque a igreja está apóstata, incrédula, resistente ao Espírito Santo? Porque ela está andando segundo a carne e não segundo o Espírito. E por isso ela está morrendo espiritualmente. Amém, amém, amém e amém.
trazia, amados? Amados, é terrível. Veja o que a lei trazia. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Aleluia. Aleluia. Versículo 58 a 61. Glória. Aleluia. Aleluia. Deuteronômio 28, 58 a 61. Versículo 58 a 61. Se não tiveres cuidados de guardar todas as palavras dessa lei, aqui Deus está falando para o judeu, para o povo de Israel, não está falando para você nem para mim, porque você não é Israel, você é a igreja. Amém. Amém. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, a lei mosaica, o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas, enfermidades graves e duradouras. Olha que maravilhoso a palavra de Deus. É doido. Não quero isso não. Não é só para você não, é para os seus filhos também. Tô fora. Então, se você quiser guardar a lei, você fica à vontade. Não, obrigado. Aleluia. Não, aleluia não. Diga assim: obrigado, Pai, Obrigado, Pai. porque a graça me alcançou. Porque a graça me alcançou. Yes! Aleluia! Amém. Aleluia! Como não amar Deus, irmãos? Pelo que Ele fez. Obrigado, Senhor. Ele transformou a maldição em bênção. Nós estamos na bênção, nós não estamos mais na maldição. Aleluia! Amém. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras, pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temestes, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro dessa lei, até que sejas destruído. Eita Deus. E agora? Ficareis poucos em número, vós que eras como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. Amados, um judeu ouvindo isso, meu Deus do céu, Deus prometeu para o meu pai Abraão que nós seríamos como as estrelas do céu, seríamos como a areia da praia. E agora Deus está dizendo que se nós desobedecermos, nós seremos em números poucos, e que praga chegará na nossa vida, se apegará a nós as pragas que Ele enviou no Egito. Amém. Verdade. Aleluia, Aleluia. aleluia. Obrigado, Jesus, por tua graça. A lei, ela trouxe ira, maldição, condenação e morte. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, versículo 15. Aleluia. Eu vou ler na Bíblia Nova Viva. A questão, porém, é esta: quando procurarmos ganhar a bênção e a salvação de Deus, guardando a lei, terminamos sempre debaixo da sua ira. Meu Deus!
4, versículo 15. Eu vou ler na tradução tradicional, que diz assim: 4, versículo 15. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. Amém. A fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também aos que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então, amados, a lei, ela suscita a ira de Deus. Deus é amor, mas Ele também derrama a sua ira. Mas deixa eu dizer uma boa notícia para você. Amém. Deus só derrama a ira dele sobre quem não é filho, sobre quem não é justo. Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz assim: e outra vez verei a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Amado, você não é qualquer um, não. Amém. Amém. Aleluia. Existe uma diferença no povo de Deus. Amém. Diga assim: eu sou Eu o que a Bíblia diz. o que a Bíblia diz. Aleluia. Falou? Amém. Gálatas 3:10. Preciso correr. Aleluia. Eu tenho que discorrer muitos versículos, porque esse assunto não pode ser simplesmente falado de forma corrida. 3:10 diz assim, Gálatas 3:10: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Você já deixou de praticar alguma coisa? Meu Deus. E por que você não morre, não cai duro? Por que você não é fulminada? Por que você não está mais debaixo da lei? Isso. Obrigado, Aleluia. Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Chega. Amém. Eu recebo essa palavra. Em nome de Jesus. Amados, Deus trabalha com revelação. Deus trabalha com processos. E da antiga aliança para a nova aliança, Deus trabalhou com os filhos de Israel no processo e na revelação progressiva, até que eu e você, até que eles, porque eles não chegaram ainda ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz assim, que o véu está posto sobre os olhos dos filhos de Israel, até que eles se convertam a Cristo e o véu seja retirado deles. Ignorância, amado, é um véu nas nossas vistas, porque não faz enxergarmos a realidade de quem nós somos, de quem nós temos e que nós podemos. Faz com que você desconheça o Deus da Bíblia, o Deus da verdade. Aleluia. 2 Coríntios 3:9. Aleluia. Diga assim: a autoridade que eu tenho A autoridade que eu tenho é a autoridade da palavra. é a autoridade da palavra. Se eu não tiver a autoridade da palavra,
Se eu não tiver a autoridade da palavra, o diabo não vai me respeitar. o diabo não vai me respeitar. Ele só respeita a autoridade da palavra. Ele não respeita seu grito, seu título, sua posição. Isso. Ele respeita a autoridade da palavra. Quando sai da sua boca em fé. Uau! Uau! Aleluia. 2 Coríntios 3, versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Amém. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece. Diante da atual sobreexcelente glória. Aleluia. Diante da atual sobreexcelente glória. Amados, a sarça ardente, em vista da sobreexcelente glória que está dentro do seu espírito, é uma vela acesa na mão de Moisés. Uau! Amém. É um foguito. É um isqueiro. Porque ele é a expressa exata da imagem do ser de Deus. Amém. Cristo dentro de você, Amém. ele é a imagem real. Amém. Ele é a realidade. Amém. Ele não é uma sarça, ele é uma realidade que pegou no seu espírito. Pensa. Estou vendo essa grande visão, uma sarça ardente. Mas a Bíblia diz assim que um homem chamado Saulo, no caminho de Damasco, ele viu um grande resplendor de uma luz que o cegou, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Meu Deus. Amém. Saulo conhecia o livro da lei. Saulo conhecia o Pentateuco mais do que eu e você, de trás para frente, de frente para trás. Mas ele teve encontro com a sobreexcelente glória, que resplandeceu tanto a vida dele que ele não conseguiu mais enxergar. A Bíblia diz que João, quando teve a visão do Apocalipse, ele caiu por terra. Os reformados, eles relutam de que a unção do Espírito Santo, ela não faz cair um crente. Mas o crente João caiu diante da sobreexcelente glória que estava diante dos olhos dele. E agora? Não ficaremos de pé, irmãos, Amém. diante da glória de Deus. Amém. Não ficaremos de pé. Isso. Amados, essa palavra tem uma glória. Essa glória só se manifesta quando ela é crida no coração. Crida no coração. Uma sobreexcelente glória vem sobre você. Não vem uma sarça trazendo um sinal para a sua vida, para a sua alma, para o despertar dos seus sentidos, mas vem uma glória para despertar o seu espírito. Amém. 3,6, 2 Coríntios 3,6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Diga assim: eu sou um ministro. Eu sou o ministro Da palavra de Deus. da palavra de Deus. Não da letra. Não da letra. A letra de Moisés. Letra de Moisés. Mas eu sou um ministro. Eu sou o ministro Da palavra. da palavra. No meu espírito. No meu espírito. No
seu espírito. Porque você é o início de uma nova aliança. Aliança no espírito. Amém. Ela não é mais feita, amados, uma aliança na carne, como foi feita, amados, com o prepúcio de um judeu nascido em 8 dias. Não, agora você foi circuncidado no seu espírito. Há uma circuncisão de Cristo no seu espírito. Por isso agora você tem prazer da lei de Deus no seu espírito. Amém. Amém. Não dou tintim, não vai sentir mesmo. Não estou vendo, não vai ver mesmo. Amém. Porque as coisas que ninguém viu, Meu Deus, que ouvido não ouviu, me ajuda, pastor, que não desceu ao coração de homem algum. é o que Deus tem preparado para nós. Yes! Aleluia! 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 A lei serviu de um pedagogo, de um instrutor, de um mestre, não um mestre dos 5 dons ministeriais, mas um mestre da lei. Jesus confrontava mestre da lei. Meu E Deus! não o mestre da nova aliança. Porque os mestres da lei, eles eram baseados numa lei maldita. Isso. Isso. Porque a lei estava trazendo maldição para a vida e ministério deles. Isso. Porque eles não cumpriam a lei. Yes. Entende? Yes. Jesus olhava para o mestre da lei e via que ele estava debaixo de maldição, porque Jesus via no coração deles que a letra estava matando a vida deles. Aleluia. Aleluia. Por isso eles não entendiam os milagres de Jesus, eles não entendiam o sacerdócio de Jesus, que não era da letra, mas do Espírito. Amém. Alô? Amém. Estamos aqui. A lei serviu para dar ao homem a consciência do pecado. Todas as vezes que a sua mente concebe uma consciência do teu pecado, é o diabo abrindo a lei de Moisés para você dizer: você está em pecado. Porque quando você abrir a palavra da fé, ela vai dizer assim: você está justificado. Aleluia. Aleluia. É isso. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Amém. Com a boca se confessa. Yes. Com a boca se Yes. confessa. Aleluia. Cristo pôs fim à lei. Efésios capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Me ajude no horário, pastor, eu estou fluindo. E aí? 2,15. Versículo 13, perdão, 2,13. Efésios 2,13. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Diga assim: Ele é a minha paz. Ele é a minha paz. Não é o que o mundo diz para você que vai trazer a sua paz. A Bíblia diz que Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, ou seja, o pecado, que faz a separação entre Deus e o homem, Jesus foi lá e derrubou essa parede espiritual, chamado pecado. Porque o pecado, amado, não é algo físico, o pecado é algo no espírito. Vou repetir: o pecado não é algo físico.
Quando eu e você estamos em pecado, você está em pecado no Espírito, e não no Espírito Santo, no seu Espírito recriado. 2 Coríntios 7, versículos 1 e 2 diz assim: olha, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, da alma e do espírito. Porque o pecado, amado, contamina o seu espírito. Aboliu na sua carne, Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Quando você crê em Cristo, o seu corpo e o corpo dele é um só. Uau! Amém, amém. Uau! Aleluia. 1 João 4,19, se eu não estiver equivocado, diz assim: assim como ele é, assim nós somos neste mundo. Meu Deus, meu Deus. Amém. Amém. Romanos 10,4. Romanos 10,4 eu achei poderoso. Porque o fim da lei é Cristo, vírgula, para a justiça de todo aquele que crê. Amém. Fim, acabou. É só você crer e a justiça vem. Yes. É só você crer e a justiça se manifesta. Yes. Aleluia. Porque não é a sua, é a dele. Yes. Não é as suas ações, os seus atos. Foi os atos dele na cruz. Os atos dele na cruz foram transferidos para o seu espírito. E quando você crê no seu espírito, você confessando com a boca, a justiça se manifesta. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então a lei ela é boa, santa, justa, porque se você guarda a lei, você vai viver por ela, você vai ser abençoado por ela. Porém, se você desobedecer, se você cair em um só ponto, você torna-se transgressor dela toda. Então, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Meu Deus. Ele cumpriu as exigências da lei. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 17. Aleluia. 5,17. O senhor é o moderador aí. 5,17. Amados, esse texto é tão equivocado em nosso meio cristão, porque a Bíblia diz o que ela diz. A Bíblia diz o que está dito, e não aquilo que eu interpreto, mas aquilo que está dito. Porque a Bíblia é o seu próprio intérprete. A Bíblia interpreta a Bíblia. Não é o mestre que interpreta a Bíblia, mas é a Bíblia que interpreta ela própria. Veja 5,17. Jesus dizendo, ou seja, a palavra interpretando a palavra: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ou seja, eu não vim acabar com a lei,
Então, o que isso quer dizer? Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, de Gênesis a Apocalipse, a palavra, a lei do Senhor, ela é eterna, ela não acabou porque Cristo veio. Porque Cristo, ele não veio para acabar com a lei, ele veio para cumprir. Amém. Ou seja, ele veio fazer o que você e eu não fizemos e nunca faremos. Então ele veio somente cumprir a lei. E há um equívoco, porque as religiões, elas querem se manter na lei baseado nesse versículo, de que Jesus não veio acabar com a lei. Ora, nós acabamos de ler que o fim da lei é Cristo. Então, como é isso? Isso é que Cristo, ele veio somente cumprir as exigências da lei, de que se você errasse num só ponto, você se tornaria transgressor de todos os mandamentos. E a Bíblia diz assim, que ele não pecou em nada. Então ele cumpriu todas as exigências. Para que você não precisasse cumprir mais nenhuma. Porque tudo que nós recebemos, a bênção, a graça de Deus, ela é um favor imerecido. Você não tem que fazer. Diga assim, eu não devo fazer nada. Porque ele já trabalhou, ele já fez o seu e o meu trabalho. Nós não temos que trabalhar agora para conquistar o coração de Deus. Jesus conquistou o coração do Pai para você. Meu Deus! Vou fazer um plano. A expressão do amor na cruz não é pelo sacrifício do sangue dele derramado, mas é por causa do coração do Pai enviado ao seu coração. Porque a Bíblia diz que o amor dele foi derramado em nosso coração por meio do seu Espírito. Uau! Aleluia! Na Bíblia de Jerusalém, esse versículo diz assim, Mateus 5,17. Uau! Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas vim revogá-los. Meu Deus! Mas vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento da lei. Porque ninguém cumpriu, nem Moisés, nem Davi, nem Josué, nenhum dos profetas, nem Isaías, nem Jeremias, ninguém cumpriu. Deus. Mas o sumo sacerdote da nossa confissão, Amém. Jesus Cristo, homem, Amém. cumpriu toda a lei. Amém. Meu Deus, eu estou dando significado aqui, eu estou chapado. Aleluia. A lei não foi extinta. Meu Deus. Ela continua sendo a lei do Senhor. Diga assim, a lei não foi extinta. Ela continua sendo a lei do Senhor. Nada vai ser tirado, amado, da lei do Senhor. Porque a vírgula e o tio da palavra de Deus foi cumprida cabalmente em Cristo. Porque para Deus já é. Para Deus já é, não será, já é. Para Deus já é, amados. Você não vai ser o que Deus disse que você já é. Você já é. Amém. Por isso que a sua vida e ministério não está nas mãos de homens. Uau! Sua vida e ministério está nas mãos daquele que já decretou o seu fim. E o seu fim é Cristo. Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Porém, agora, pelo Espírito da promessa, Ele dá ao homem uma nova criatura. Amados, Abraão recebeu uma promessa que todas as nações seriam benditas na terra.
E essa promessa foi cumprida em Cristo Jesus, quando o Espírito Santo de Deus entrou naquele cenáculo e batizou 120 pessoas, ratificando, testificando, selando pelo Espírito Santo o selo da promessa. Diga assim: o Espírito Santo, ele não está dentro de mim somente para mim orar em línguas. Somente para eu orar em línguas. O Espírito Santo está dentro de O mim Espírito Santo está dentro de mim para testificar no céu, no céu, na terra, e debaixo da terra, que a promessa de Deus, ela foi cumprida. Ela foi cumprida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amados, o Espírito Santo é o selo da promessa. Amém. Porque nós somos filhos na fé do pai Abraão, como Deus havia prometido a ele. Somos benditos, a nossa família é bendita por causa da fé de Abraão. Abraão não estava debaixo da lei, Abraão estava debaixo da promessa. Assim como Isaac. Por isso que Pedro diz que nós não somos filhos da lei, nós somos filhos da promessa. Amém. Como o nosso pai Isaac. Amém. Amém. Nós não fomos gerados da carne, Amém. nem da vontade da carne, Amém. nem da sua vontade, mas da vontade dele. Amém. Aleluia. Somos filhos gerados pela vontade do nosso Pai. Meu Deus. Você não é filha de Deus, filho de Deus por causa da sua vontade, por causa da vontade do seu pastor, ou de alguma igreja, ou de algum segmento cristão, mas por causa da vontade de Deus. E essa vontade foi cumprida por meio do Espírito que Ele infundiu no seu Espírito. Glória a Deus. Show. Amados, nós estamos agora em Cristo regidos por uma lei específica, a lei do Espírito da vida. A igreja ela está debaixo dessa lei, a lei do Espírito da vida. Ela está debaixo da lei do amor, a lei régia. A igreja está debaixo da lei da liberdade. Yes. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 14 e 18. Aleluia. Efésios 2, versículo 18. Efésios 2, versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Amém. Espírito. Amados, quando estamos congregados na igreja, nós não somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pessoas. Nós somos um. Amém. Um Espírito Amém. com Ele. Amém. Porque aonde é o Espírito do Senhor, há liberdade. Não há lei, não há regra, não há reputação, não há nada, amados, que nos prenda, que nos constranja, a não ser o amor de Cristo. Aleluia. Por isso que nós temos que dar toda a liberdade ao Espírito Santo. Amém. Meu Deus. Porque nós não estamos cultuando a nós mesmos, nós estamos cultuando ao Pai do nosso Espírito. Porque nós temos acesso em um Espírito. O ministro de louvor precisa estar conectado com o ministro da palavra. O ministro da palavra precisa estar conectado com o Espírito do povo. O povo tem que estar conectado ao Espírito do pastor. E assim sucessivamente. Meu Deus. Você não pode estar desconectado com o seu espírito lá na sua casa, com o seu espírito, com os seus problemas. Amém. Alô? Amém. Quem puxa você fora do espírito é a sua alma. Por isso você deve ordenar a sua alma à obediência ao Espírito. Yes.
E não é o Espírito Santo, é o espírito humano seu. Porque o seu espírito humano tem prazer na lei de Deus. Ele nunca vai dizer assim: já está na hora de acabar o culto, eu não estou mais aguentando estar dentro da igreja, esse pastor não para de falar. É porque a sua alma está puxando você para o lugar que ela foi criada, que é esse mundo. Isso. Por isso que quando você vem à casa de Deus, você deve trazer sacrifícios de louvor que confessam o nome dele. Meu Deus. E não sacrifício de ter vindo, ter pegado o ônibus lotado, ter vindo cansado do trabalho. Isso não é sacrifício que Deus deseja. O que Ele deseja é que você confie no nome de Jesus. Meu Deus. Eu confio, eu vou estar na igreja porque eu estou confiando nesse nome poderoso. Porque não resta mais sacrifícios, amados, uma vez que Cristo já fez por você. Amém. Glória a Deus. Não tem mais sacrifício. Se está sendo peso congregar, se está sendo peso você servir ao Senhor, é porque você ainda está debaixo da lei. Porque a lei exigia sacrifícios. Isso. Mas um já fez. Uau. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Ele já fez. Diga assim: meu prazer Meu prazer. é na lei do Senhor. Uau. Amém, amém, amém. Ah, meu Jesus. Você não pode amar quem você não conhece. Você não pode se apaixonar por quem você não conhece. Você não pode ter respeito e afinidade por quem você não conhece. O primeiro mandamento: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Ame ao Senhor de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa força. O primeiro mandamento é igual ao segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados, o teu próximo é Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Amados, mais próximo é Jesus, porque Ele está dentro de você. Ele não está exterior a você, Ele está dentro. Perto está o Senhor. Uau. Então, o primeiro mandamento é igual ao segundo: você só vai poder amar as pessoas se você ama a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito que habita dentro de você. Se você não é apaixonado pela palavra de Deus, alguma coisa está errada. Porque o salmista diz assim: Ele é a força da minha vida e a minha canção. Meu Deus. Por isso os meus lábios o louvarão. Sabe por que você murmura? Porque você não está amando o seu próximo. Meu Deus. Aleluia. Amados, a lei específica que nós estamos debaixo dela é uma lei que consiste em crer. Isso. Essa é a lei agora para a igreja. É crer. Abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Segunda Coríntios 3, versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo. Ou seja, não tem mais para onde você fugir. Você já se manifestou. Você é crente, crê na palavra, então você já é uma carta manifesta. Amém. Se você esconde a sua vida, é porque você não lê a Bíblia. Porque a Bíblia diz que você já é uma carta manifesta. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.
pelo nosso ministério. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Meu Deus. E é que por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, agora a lei, ela precisa ser crida no coração. Porque a boca só pode falar o que está cheio, o coração. Você só pode manifestar a fé através do que o seu coração está cheio. Por isso você é uma carta manifesta de Cristo. Porque você só vai falar de Cristo. Você não tem assunto para falar para as pessoas. Seu assunto não é futebol, política. Seu assunto não é incredulidade, seus problemas. Seu assunto é Cristo. Isso. Porque você é uma carta lida, escrita por todos. Isso. Ou não. As pessoas leem na sua vida Jesus, ou elas leem na sua vida Lula, Dilma, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, futebol, novela. O que as pessoas leem na sua vida? Elas não podem estar lendo, amado, as notícias do mundo. Você não é o Jornal da Globo. Você não é o William Bonner, nem a Fátima Bernardes. Graças a Deus. Aleluia. Para as pessoas saberem das notícias do mundo através da sua vida. Existe uma notícia que você precisa manifestar nesses últimos dias. Isso. Aleluia. 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 Quão bom e suave são os pés dos que anunciam boas novas. Aleluia. Só a fé que age pelo amor permite a lei atingir a finalidade que ela se propunha. Qual era a finalidade da lei? A finalidade da lei, amados, era trazer a justiça e a santidade do Senhor. Isso. E como um pecador podia trazer a justiça e a santidade do Senhor para a vida dele, se ele não parava de pecar? Então ele precisava de um mediador santo, que nunca havia pecado, para que pudesse justificar a vida dele, para que ele pudesse ser participante da natureza divina. E Cristo fez isso por nós. Amém. Cumprindo as exigências da lei. Então, quando você olha firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus, você pode andar em justiça e andar em santidade, porque ele já cumpriu toda a lei por você e por mim. Amém. Glória a Deus. Você não anda em santidade e em justiça pela sua justiça e santidade. Você anda em justiça e santidade pela justiça e santidade dele. Amém. Glória a Deus. Amados, isso é muito sério, porque na religião as pessoas nos ensinam que se você não fizer N coisas, você nunca terá um destaque no meio cristão. Você nunca será reconhecido no meio cristão. Amados, existe muita obras da carne no nosso meio cristão, porque a obra da carne, ela sempre se manifesta com os seus feitos. Veja só, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. E eu vou ler na Nova Bíblia. Esse texto é espetacular.
5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Agora nessa tradução da Nova Bíblia, Viva. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo, e eles lhe dirá aonde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Então tem muita gente manifestando os seus desejos pecaminosos, dizendo que é obra de Deus e que está sendo guiado por Deus a fazer. Porque nós temos que estar fazendo a obra de Deus pelas instruções do Espírito de Deus. Amém. Porque a sua carne vai militar contra o Espírito para você não fazer a obra de Deus. Porque as pessoas estão fazendo a obra delas e não a de Deus. Porque a de Deus é instruída pelo Espírito, a do homem é instruída pelos seus desejos. Eu tenho tanta vontade de louvar, eu tenho tanta vontade de pregar, eu tenho tanta vontade de fazer isso. Seus desejos. A questão é se você foi chamado no seu espírito a realizar a obra de Deus. Ah, mas Deus conhece meu coração. Sim, por isso que Ele está dentro do seu coração. Isso. Abra sua Bíblia em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Ou seja, o que isso quer dizer? É que a lei ela não foi excluída, amado, mas a responsabilidade de você obedecer à lei do Senhor, ela é sua. A responsabilidade de praticar o que a palavra de Deus diz, ela é sua. Jesus não aboliu ou não esmeriu a minha e a sua responsabilidade de cumprir a lei de Cristo. O problema hoje é que se confunde muito a graça com a lei, ou a graça com a libertinagem, que eu posso fazer qualquer coisa. É que as pessoas elas querem se esmerirem das suas responsabilidades como homem e mulher de Deus, dentro da casa de Deus. Ela não quer mais jejuar, ela não quer mais orar, não quer mais meditar a palavra de Deus, não quer se submeter mais ao pastor da igreja, ela não quer mais se submeter à lei de Deus, porque ela está na carne. Porque a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 6, que aqueles que se inclinam para a carne não estão sujeitos à lei de Deus e nem podem se sujeitar. Por isso que esse viver, essa vida cristã que nós estamos vivendo, é na fé do Filho de Deus. Amém. É uma vida de fé. Está pitando aí. É o feijão. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar,
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isaías 53. Eu quero finalizar com Isaías 53, versículo 10. O apóstolo Paulo estava citando Isaías 53 em Gálatas 3:13. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. A maldição da lei, amado, fazia as pessoas enfermar. Diga assim: enfermidade no meu corpo não tem legalidade, porque eu não estou debaixo da maldição. Cristo já ficou enfermo no meu lugar. Uau! Aleluia! Aleluia! Amados, doença é maldição da lei. Meu Deus! Doença é maldição da lei. Você não está debaixo da lei, você não tem que cumprir nenhuma exigência para reivindicar, para crer e para tomar posse da sua cura, porque a cura está disponível pela fé em Cristo. Se você crer com o coração e confessar com a sua boca que você é curado, você é livre de toda e qualquer enfermidade. Amém! Alô? Amém! Porque você não está mais debaixo da lei. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar, quando ele, a sua alma, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele já deu, amados, Amém. a própria alma dele como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus não fica satisfeito quando você está doente. Isso. Aleluia. Porque ele só fica satisfeito quando você é sarado pelas pisaduras Uau! dele. Aleluia! Que pisaduras? Pelo mesmo caminho que ele trilhou. O caminho da cruz. Ele trilhou para aquele caminho da cruz. E aquele caminho da cruz trouxe saúde divina para mim e para você. Glória a Deus! Então, quando você está crendo em cura divina, amado, você está crendo no caminho. Meu Deus! Quando você está crendo na cruz, você está crendo no caminho. Amém! Quando você está crendo na cruz, você está crendo no caminho. Amém! No caminho onde há prosperidade, saúde, provisão, salvação, redenção, justificação, sabedoria, justiça, amor, alegria, graça, poder, unção. Você está crendo em tudo, em todo esse caminho. Amém! Amém! Receba. Porque o caminho da cruz te trouxe isso a mim e a você. Yes. O caminho da cruz não te trouxe uma religião evangélica. O caminho da cruz te trouxe uma vida. Uau! Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Um estilo de vida.